Vene Casagrande confirma o maior pacotão de reforços da história do Flamengo e do mundo. Uma janela absurda que o Flamengo está fazendo de uma hora para outra. O José Boto destravou o mercado. Vamos acompanhar todas as informações com o Vene Créditos na descrição. Já se inscreva, acione o sininho, deixa o like. Bora pro vídeo. Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. É o que eu falo pra vocês, Flamengo é animado, gente. Só que dessa vez é uma animação boa, é só notícia boa. Vem pacotão de reforços para o Flamengo. E sim, nesse pacotão ainda está o Carrascal e pode vir um atacante do Atlético de Madrid. Flamengo disposto a pagar 25 milhões de euros por esse atacante do Atlético de Madrid. Eu tô falando atacante, para quem vai imaginar, Vene, clickbait, tá falando do Saúl, que já foi... Não, é outro jogador do Atlético de Madrid que pode vir. Emerson Royal, Carrascal, mas quem? Calma, eu vou falar já quem é esse jogador que o Flamengo pode investir 25 milhões de euros para contratar e nós vamos trazer detalhes de por que o Carrascal ainda não chegou ao Flamengo. Enfim, conseguimos descobrir todos esses detalhes e vamos trazer aqui para vocês. E Emerson Royal já tem data pré-definida para chegar ao Rio de Janeiro e se apresentar ao Flamengo. Quanto que o Flamengo vai pagar pelo lateral direito? Também falaremos sobre isso no vídeo de agora. Mas antes, galera, na moral mesmo, depois de toda a confusão e agora só notícia boa, solta o dedo no like aí no vídeo. Vamos hypar o vídeo também. Se inscreva no canal, porque nesse vídeo será só notícia boa, ainda bem. E outra, prepara a fila do perdão pro José Boto aí, hein? Que o cara foi pro pau no mercado da bola e tá trazendo vários jogadores aí para o Flamengo. Mas antes, galera, de falar de todo esse pacotão de reforços aí, vamos primeiro fazer uma análise rápida do jogo do Red Bull Bragantino, tá? Galera, o Flamengo, no segundo tempo, sobretudo no segundo tempo, fez um grande jogo. É para o torcedor rubro-negro comemorar bastante essa vitória em cima do Red Bull Bragantino. Algo que não acontecia há quase 30 anos, o Flamengo vencer lá. E venceu de uma maneira muito boa, atuando muito bem, embora tenha saído... Tô vendo o pessoal falar, Flamengo não vence há 30 anos, mas jogou 5 vezes só, em 30 anos foram 5 partidas, não tem como, né? Atrás no placar. Gostei demais da dupla da zaga, Léo Ortiz voltando a jogar muito bem. Mas foi uma boa vitória, excelente vitória do Flamengo, sem dúvidas. Léo Pereira sendo importante, fazendo o gol de empate, iniciando a jogada do segundo gol. Isso, ele tá jogando muita bola, eu venho falando isso. O Vinha entrando muito bem. A Arrascaeta fazendo uma função que eu gosto bastante, aberto na esquerda e caindo para o meio. O Wallace entrando bem, o Pedro sendo titular, jogando bem na minha concepção. Inclusive soltei até hoje os números do GPS dele na partida lá no SBT Sport Rio ao vivo, que a gente trouxe em primeira mão essa apuração. Galera, muita informação, muita coisa boa para o torcedor do Flamengo comemorar nessa partida, não só os 3 pontos, mas a forma como a equipe atuou. E o roteiro foi maravilhoso, porque o Wesley acabou fazendo o gol dele da vitória, o gol de despedida, tendo em vista que ele está de saída, ele vai ser vendido pelo Flamengo por 25 milhões de euros, mais 5 em metas, podendo chegar a 30 milhões de euros para a Roma. Então foi uma despedida maravilhosa do Wesley, que ele seja muito feliz lá no time italiano, porque é um garoto que merece muito. Inclusive é uma das histórias mais bonitas do futebol, a forma como tudo aconteceu com o Wesley. É um garoto que, enfim, tomara que ele consiga muito sucesso na carreira, porque é um garoto do bem, já mostrou isso. Óbvio que ainda tem muito a evoluir como jogador de futebol, mas sempre honrou demais a camisa do Flamengo, que ele seja muito feliz. Vamos agora falar do Saúl, porque o jogador chegou com tudo, treinando, ele treinou quarta-feira, treinou hoje pela manhã, amanhã vai treinar de novo, inclusive amanhã ele será apresentado de maneira oficial à imprensa, terá a entrevista coletiva dele, então a gente vai poder acompanhar, inclusive pretendo transmitir essa entrevista coletiva aqui no canal Vene Casagrande, a partir das 10 horas da manhã, vocês fiquem ligados, porque a gente vai tentar fazer essa transmissão aqui no canal, beleza? Vamos agora para o pacotão de reforços. Eu vou começar falando do Carrascal, porque é um jogador que o Flamengo vem negociando, ô novela, mas conseguimos descobrir o que está emperrando a chegada do Carrascal e que não vai mais emperrar, porque pelo que eu entendi, pelo que eu apurei, a situação foi destravada, entre aspas. Vamos lá, a imprensa russa noticiou que o Carrascal não foi liberado porque
o Dínamo está tentando finalizar a contratação do Rubens, jogador do Atlético Mineiro. Só que eu pensei, são posições diferentes. Não faz o menor sentido o Dínamo segurar o Carrascal por conta do Rubens. Posições diferentes. E aí eu fui apurar. E o que eu apurei foi o seguinte. Na verdade, o Dínamo só quer vender o Carrascal depois que o Flamengo pagar e conseguir comprar o Rubens. Entende? Ele não é por conta de ser da posição, é por questão financeira. Então, o Dínamo exigiu o pagamento de uma forma ao Flamengo, o Flamengo não queria dessa forma e, consequentemente, o Dínamo não conseguiria comprar o Rubens. Ou seja, os três sentaram, eles não sentaram de maneira literal, fizeram uma videoconferência. No lado do Flamengo, José Boto, no lado do Atlético Mineiro, o Paulo Brax, o diretor deles, e no lado do Dínamo, um outro dirigente lá, enfim, que trabalha no clube russo. E aí eles chegaram a um acordo. Em breve, o jogador será liberado para viajar e se apresentar ao Flamengo. Ele segue a rotina de treinamento, pelo que eu apurei hoje no Dínamo, uma rotina individualizada de treinamento. Ele não está treinando com os demais jogadores. Inclusive, é chance quase zero de ele ir para o jogo de sábado do Dínamo, que o Dínamo vai ter esse jogo no sábado. Então, o jogador apenas aguarda esse desfecho aí para poder viajar. Mas o Flamengo entende que a situação, entre aspas, palavra utilizada por uma pessoa, está destravada e, com isso, o jogador será contratado em breve. E, junto com ele, vai chegar o Emerson Royal. Não é junto de maneira literal, tá, gente? É nesse pacotão de reforços. O Emerson Royal já desembarca no sábado aqui, pelo menos. Essa é a previsão. O Flamengo trabalha para isso. Falta a documentação do Milan, liberação do Milan. Trâmites normais em uma operação e uma contratação de jogador. Não é porque o Milan está segurando. Não, pelo contrário. O Milan queria se desfazer do jogador, queria vender o jogador e ia vender o jogador para o Besiktas. Mas, em cima da hora, o Flamengo entrou na jogada e acabou fazendo essa contratação. O Flamengo vai pagar 9 milhões de euros por esse jogador, dá em torno de 57 milhões de reais, jogador de 26 anos, já disse aqui para vocês, com passagem por alguns clubes europeus, o Tottenham, o Milan recentemente. Então o Flamengo contratando esse jogador, e eu conversei com um analista de desempenho para trazer todos os detalhes sobre o Emerson Royal. Num próximo vídeo, talvez no vídeo de amanhã cedo, ou seja, sexta pela manhã eu solte esse vídeo aqui falando sobre o Emerson Royal, como ele joga, características, ponto forte, ponto fraco, como ele costuma atuar dentro de campo. Já adianto para vocês, são características bem diferentes do Wesley, jogadores diferentes, laterais com perfis diferentes. E a gente vai trazer esses dados aqui para vocês. E para finalizar esse pacotão de reforços, o Flamengo está encaminhando a contratação de Samuel Lino, atacante, aquele Samuel Lino que passou pela categoria de base do Flamengo aqui de maneira muito rápida, pelo Sub-19 do Flamengo. Ele até fez parte do grupo que foi campeão da Copa São Paulo de Júniors na ocasião, em 2018. Ele tem apenas 2 jogos pelo Flamengo, porque ele pertencia ao São Bernardo. Aí ele foi emprestado à categoria de base do Flamengo, ao Sub-20, ao Sub-19, fez 2 jogos, depois voltou ao São Bernardo, onde ele se destacou, e depois, em 2019, ele chegou ao Gil Vicente de Portugal. E após 3 temporadas, ele acabou sendo vendido ao Atlético de Madrid. Inicialmente, ele foi emprestado ao Valência para pegar a experiência no Campeonato Espanhol. Em 2023 voltou para o Atlético de Madrid, onde se destaca desde então. E o Flamengo está tentando a contratação desse jogador, está caminhando e vai investir 25 milhões de euros. Fazendo uma conta rápida aqui, gente. Vamos lá, deixa eu fazer a conta rápida aqui na cotação de hoje. 160 milhões de reais. É o valor que o Flamengo vendeu o Gerson. A questão o Flamengo pegou esse valor à vista para o Gerson. E o Flamengo não vai pagar ao Atlético de Madrid 25 milhões de euros à vista. Não vai ser assim. Pelo contrário, será de maneira parcelada. Nossa, Venê, esse Samuel Lino é desconhecido para você que não acompanha o Campeonato Internacional ou até mesmo o Campeonato Espanhol. Um jogador extremamente importante, já foi eleito melhor em campo em algumas partidas do Atlético de Madrid, tem apenas 25 anos, atua pela ponta esquerda,
Nossa, eu estou imaginando ele vinha pela ponta esquerda, mas também sabe fazer a ponta direita, pode fazer a lateral. Um jogador extremamente polivalente, versátil. Então, seria uma contratação muito boa do Flamengo. O Flamengo, portanto, bem ativo no mercado, depois de muita cobrança da torcida, depois de tentar um Mickey irlandês, agora o Flamengo vai atrás de jogadores, digamos, conhecidos. O Carrascal vai agregar bastante, 12 milhões de euros no Carrascal, 9 milhões de euros no Emerson Royal. Só aí, galera, vamos lá, vamos fazer a conta rápida aqui de quanto o Flamengo está investindo nesses jogadores. 25 do Samuel Lino, mais 9 do Emerson Royal, mais 12 do Carrascal. 46 milhões de euros, vezes 6,4, que é a cotação de hoje. O Flamengo está investindo quase 300 milhões de reais na contratação desses 3 jogadores. E agora eu quero saber de vocês. O que vocês acham desses jogadores? Um bom pacotão de reforços. Eu particularmente acho um baita pacote de reforços. E para aqueles que não gostam do Flamengo, é duro não gostar do Flamengo. É duro odiar o Flamengo. Bora dar uma olhada aqui também no que disse o André Hernan sobre os reforços do Flamengo. E trouxe informações, novidades aqui de última hora. O Flamengo atuando aí no mercado da bola e é o Samuel Lino, tentando um atacante, né, o atacante do Atlético de Madrid. Ele é um ponta esquerda, um jogador de velocidade, que pode atuar como ala, como ponta também. A gente está vendo aí a matéria do Rodrigo Matos no All Sport. O Flamengo negocia para tentar contratar Samuel Lino do Atlético de Madrid. A gente já pode até ver alguns números também do Lino, um jogador ainda jovem, 25 anos. E na última temporada dele pelo Atlético de Madrid foram 47 jogos, 4 gols e 8 assistências. Ele passa pelo São Bernardo, Gil Vicente, o time português, no Valência da Espanha e estava agora Atlético de Madrid. Hernan, o que a gente pode falar sobre essa contratação? E me chama a atenção também os valores que estão sendo falados. Um patamar aí de 25 milhões de euros, 30 milhões de euros, o dinheiro que o Gerson rendeu aí para o Flamengo. Será que o Flamengo vai apostar toda essa bala, ter essa bala na agulha para trazer um jogador com esse valor? É interessante? E assim, se a gente pegar uma temporada atrás, ele foi o melhor jogador do time, né? Ele foi o melhor jogador do time na temporada. Seria uma baita de uma contratação. Então, assim, aquilo que eu estava falando do Emerson Royal, de olhar o Flamengo como vitrine, de olhar o Flamengo como time competitivo, um time que está hoje num outro patamar de elenco, eu vejo que, assim, a chegada desse jogador comprova tudo isso que fez o Emerson Royal trocar a ideia de fechar com o Besiktas para ir para o Flamengo. Fica muito mais competitivo, fica muito mais forte e é mais um jogador jovem também, né? Não estamos falando de um jogador que está no final da carreira. Não estamos falando de um cara que vem para encerrar a carreira no Flamengo. 25 anos. 25 anos. É uma projeção ainda de carreira muito longa, de um jogador que tem um perfil diferente, que tem um outro olhar, vem de um outro centro do futebol, né, que é o futebol europeu. Gosto muito. Tô assim, bem surpreso com esses movimentos que o Flamengo está fazendo. Surpreso no lado positivo. Sim, movimentos grandes, né? Como foi o caso do Jorginho também, que chegou no meio do ano, já foi um movimento grande, né? Vindo do futebol inglês. Se a gente puxar mais atrás, Danilo. Sim. O Danilo, o Alexandro. Danilo. São jogadores. O Juninho, que não era tão conhecido, mas sim, tirando o Juninho, os outros, né, foram jogadores aí de um patamar alto. Então, o Flamengo investindo pesado para trazer esses atletas e para repor também a saída de jogadores importantes, né? Então, saindo aí o Gerson, agora tem a possibilidade da venda do Carrascal e também perdendo o Wesley. O Wesley que fez um gol ontem, vai deixar saudades para a torcida. Vamos ver então como é que foi esse jogo do Flamengo, um jogo difícil. Já vimos como é que foi e a informação aqui do Samuel Lino complementando, né, que ele já teve essa passagem na categoria de base do Flamengo, jogou pouquíssimas partidas, mas foi campeão aí da Copinha em 2018. Surpreende o nível da contratação para muitos, porque é um jogador que faz várias funções dentro de campo, desde ponta esquerda, né, a ala, faz lateral esquerda, joga na ponta direita, então é um jogador muito versátil. E uma outra coisa que surpreende é como que o Flamengo deixou esse jogador embora, né? Já que é tão versátil assim,
mas acontece, faz parte, não tem como acertar todas, né? Temos também aqui a situação do Flamengo dando um chapéu no Besiktas, porque tava tudo certo tava tudo certo pro Royal, Emerson Royal ir pro Besiktas da Turquia, e o Flamengo dando mais um chapéu em um clube da Turquia. Lateral direito chega para ser a reposição de Wesley, que vai reforçar a Roma. E é curioso porque o Flamengo estava esperando acertar a contratação do Royal para liberar o Wesley em definitivo, né? Para concretizar a venda do Wesley. O Wesley vai para onde? Vai para Roma. E o Flamengo estava contratando um jogador do Milan. Então, tá vendo? Tá uma coisa dependendo da outra. Os clubes lá, rivais na Itália, participando dessa transação aqui, né? Meio que indiretamente. O Flamengo vai pagar 9 milhões de euros, 58 milhões de reais pela contratação do jogador em definitivo. O Flamengo, a princípio, teria tentado a contratação por empréstimo, mas acabou tendo que fazer o investimento em definitivo por um contrato de 3 anos, 9 milhões de euros. Já se inscreva no canal, acione o sino, deixe seu like e até o próximo vídeo.